Olá pessoal, meu nome é Paulo Seleguin, sou professor aqui na USP de São Carlos do curso SM360 Fundamentos Termodinâmicos. Esse é o vídeo de introdução do curso. Eu estou fazendo esse vídeo justamente para a gente ganhar um pouco de tempo, já que são tão poucos créditos para tanto conteúdo. Vamos lá então. Primeiramente, a estrutura e bibliografia do curso. Na verdade, a gente vai ter 3 tipos de atividade, né? As aulas expositivas, em sala propriamente, algumas aulas tutoriais, que são, na verdade, aulas de exercício, digamos assim, estendidas. Normalmente, nesse tipo de aula aqui, quando você vê aula tutorial ali no cronograma, que eu já vou mostrar, o que eu costumo fazer é abrir uma planilha Excel do zero, branco, né, e resolver um problema inteirinho, como se fosse o meu memorial de cálculo de projeto, né? Então, esse é o segundo tipo de aula. E o terceiro tipo são tópicos especiais, que são, na verdade, palestras complementares, que tem a ver com a parte de aplicação desse curso aqui, que eu quero dar uma certa ênfase. E essa ênfase, justamente, tendo em vista aqui o interesse de vocês, o que eu imagino que seja o interesse de vocês, eu estou pegando, na verdade, um outro curso que eu dou aqui para a graduação, que é SM0233, que é Termodinâmicas e Aplicações de Engenharia, e vou juntar aqui com a minha disciplina de pós-graduação, que é Energias Renováveis e Planejamento Energético, que eu dou no programa unificado USP, Unicamp e Unesp. Então, os tópicos, né, eles se entrelaçam, ali de termodinâmica e aplicações de engenharia. Eu já vou entrar, então não vou nem entrar no detalhe aqui nesse caso, né? Mas a ideia, e que eu acho que é do interesse dessa turma desse ano aqui, é que, por exemplo, os tópicos de energias renováveis e planejamento energético têm tudo a ver com digamos, a bagagem necessária para entendê-los, que está nesse curso aqui. Então, por exemplo, né, a parte de esses 3 que eu já destaquei aqui, energia e transição, né? A transição da matriz energética e, por exemplo, as mudanças climáticas. Outra parte que eu acho que interessa muito a essa turma desse ano é análise técnico-econômica e, no caso aqui, aplicado às centrais de geração de energia. Então, esse tópico, por exemplo, tem toda a parte econométrica, na verdade, mas tem todo um cálculo de engenharia que envolve transferência de calor, que envolve termodinâmica, cujos conceitos, né, estão aqui nos tópicos desse curso de vocês. Então, normalmente eu faço o contrário. Quando eu vou dar essa disciplina aqui na pós-graduação, né, de energias renováveis e planejamento energético, eu sugiro que os alunos assistam às aulas ali do curso de termodinâmica e aplicações. Então, para vocês, eu estou fazendo o inverso, né? Vocês vão assistir às aulas de termodinâmica comigo e vou deixar como sugestão, caso interesse, né, assistir também às aulas aqui do curso de energias renováveis e planejamento energético. Então, tem bastante coisa que eu acho que vai ser do interesse de vocês, dessa turma em particular. Eu destaquei em amarelo, né? Então, a parte da transição da matriz e mudanças, a parte técnico-econômica. Esse terceiro item aqui em amarelo é a forma de você metrificar o quão pronta está uma tecnologia nova, uma inovação tecnológica, e a parte de riscos de se investir nessa nova tecnologia, com foco, né, é sempre em cima de algum exemplo prático, né? No caso, então, da indústria de biocombustíveis. Os outros que eu não destaquei, eu acho que são de menor interesse para vocês, embora, por exemplo, ao longo dos anos aqui, o pessoal costuma perguntar muito, por exemplo, sobre energia solar e termosolar. Mas ainda, né, sugerindo, por exemplo, aqui, eficiência energética no setor de transportes e uma coisa, também acho que é do seu interesse, dessa turma aqui em particular, que é a parte de planejamento, tudo bem, mas principalmente investimentos em energia no Brasil. O Brasil tem um sistema muito bacana de atração de investimento, que vem sofrendo alguns solavancos nos últimos tempos, né, mas eu acho que vale a pena. Bom, vamos em frente. Essa aqui é um pouco a parte do contexto, né, o pano de fundo do curso. Vamos à parte prática propriamente, né? Então, em primeiro lugar, os tópicos estão ali à esquerda, eu já vou entrar no cronograma, mas eu vou justamente, né, para aproveitar o pouco tempo que a gente tem, então não vou passar eu mesmo listas de exercícios, eles são os exercícios aqui do livro texto, que é o livro de termodinâmica do Cengel e Bowles, ok? E as listas dos exercícios
são as listas aqui do Cengel. No cronograma eu digo até as sessões, né? Aqui vocês devem procurar os exercícios, mas também os exercícios das provas, tá? Eu já vou falar, são provas do tipo Blitzkrieg. Eu não sei se vocês já fizeram alguma matéria com isso, mas comigo, né? Ou alguma matéria que tem esse tipo de prova, mas eu preciso explicar um pouquinho. Mas o fato é o seguinte: os exercícios dessas provas Blitzkrieg também são tirados aqui dos exercícios do nosso livro-texto. Bom, a estruturação das aulas, né? A gente tem um cronograma, como eu falei para vocês. Então, são datas. Esse cronograma, obviamente, ele é mutável, né? Isso aqui está lá no E-Disciplinas. Tem um conjunto de datas programadas a priori, né? Então, com exceção das provas, é muito fácil mudar as aulas, ok? Mas as provas não, porque tudo se arranja em torno dessas provas aí. Então, aqui vocês têm as datas, o tópico que vai ser abordado naquela data e, uma coisa importante, são videoaulas já gravadas dessas aulas aqui. Então, se vocês perderem as aulas são presenciais, né? Ali na sala B1, se eu não me engano. Tá? Esse ano vai ser na B1, mas eu tenho aulas gravadas dos anos anteriores. Tá? Então, eu já tenho ali os links das aulas gravadas, embora a aula, além de ser presencial, ela é transmitida também ao vivo. Okay? Então, esse cronograma aqui eu vou procurar segui-lo o mais proximamente possível, né? Outro ponto importante são os nossos canais de comunicação, e agora sim eu vou falar aquela história das provas Blitzkrieg, né? O nosso canal oficial de comunicação é o E-Disciplinas. Tá? Vocês já estão inscritos, eu já mandei um primeiro e-mail para vocês com esse link, o link desse vídeo, e o primeiro tópico ali já é o cronograma, né? Isso aqui já é um print da tela de um ano anterior, né? Mas então o primeiro tópico que vocês têm na turma desse ano já é o cronograma, esse que eu acabei de mostrar. E aí, conforme vocês estão vendo, eu coloco outros tópicos e, eventualmente, avaliações. As próprias avaliações, né, as provas vão ser feitas aqui pelo E-Disciplinas, as provas normais programadas, mas também provas avulsas aqui, como vocês estão vendo, né? Eventualmente, algum aluno perde alguma prova por algum motivo, eu posso fazer uma prova avulsa, mas a gente tem também as substitutivas. Deixa eu só voltar um slide, né? Ou dois aqui. Repare o seguinte, a gente tem duas avaliações, a P1 e a P2, né? No dia da P1, a gente faz no dia da P2, a gente faz também a sub da P1, tá? E uma semana depois a gente vai ter a sub da P2, tá? Então, tanto a P1 quanto a P2 tem cada uma a sua prova substitutiva. Além disso, né, são provas oficiais, digamos assim, né? Além disso, é possível marcar algumas provas avulsas, como vocês estão vendo aqui nesses exemplos dessa turma deste ano. Correto? Bom, então esse é o nosso canal de comunicação oficial, né? E um detalhe, essa história das provas e a utilização aqui do E-Disciplinas, eu já faço há muito tempo. O próprio YouTube, né? Eu faço há muito tempo, antes mesmo aí da pandemia. Então, tenho bastante experiência nisso, pode confiar que dá certo. Agora, com relação às provas Blitzkrieg, né? Esse é um tipo de prova que, como eu disse, eu desenvolvi aqui ao longo dos anos. É uma prova rápida, então ela tem uma duração de meia hora, 45 minutos. Quer dizer, é a hora que você tem, o tempo que você tem para fazer a prova dentro de uma janela de 2 horas, que é o horário da nossa aula. Tá? Então, é uma questão simples que eu tiro lá do livro do Cengel, né, que é o nosso livro-texto, porém, não é que é a questão ipsis literis, né? Na verdade, quando eu preparo essa prova, eu preparo uma meta-questão inspirada, digamos, né, baseada num daqueles exercícios do livro. E o que eu quero dizer com meta-questão? Meta-questão é o seguinte: a prova é instanciada no momento e para o determinado aluno que está fazendo a prova. Então, além de mudar dados, né? Então aqui, por exemplo, vocês estão vendo, tem uma temperatura, essa temperatura para um aluno pode ser 30 graus, para outro pode ser 35. Mas não é só isso, né? No caso, algum aqui, para esse aluno aqui, por exemplo, é propano. Tá? Então, para outro aluno pode ser butano, para outro aluno pode ser CO2.
E mais, né? Para um aluno pode ser convecção natural, para outro pode ser convecção forçada. Então vai mudando bastante, né? A natureza do exercício e o próprio formulário. Então as questões são muito diferentes umas das outras, porque ela é justamente instanciada especificamente para cada aluno. Tá? Eu não tenho tempo de falar mais do que isso, né? Eu posso programar para vocês, inclusive um test drive, uma questão test drive, mas isso deu muito certo ao longo dos anos. Como eu disse, isso aqui eu já desenvolvi bem antes da própria pandemia, tá? E no começo da pandemia de Covid, o pessoal pediu para eu fazer palestras para explicar, porque vários outros professores, inclusive em outras universidades, adotaram esse método, né? Então eu fiz uma palestra a convite ali do pessoal da biblioteca. Tá? Então, se vocês forem no site do YouTube, no site da biblioteca da ESC, tem essa palestra, né? Possibilidades de avaliação no mundo virtual e exemplo de uma avaliação automática no E-Disciplinas. Esse título não fui eu que arrumei, né? Esse aqui era o nome do evento, na verdade, que o pessoal tinha organizado, e eu dei uma palestra de meia hora dentro desse evento, é a primeira. Então, procurem por essa palestra aqui, que eu explico exatamente em detalhes de como é que chegou nessa questão, essa forma de fazer a questão, e inclusive a questão dos Borg, que eu não sei se vocês conhecem ali o Star Trek, né? Os Borg, o inimigo do Capitão Picard, o inimigo mortal ali, o Nêmesis do Capitão Picard, e eles têm uma capacidade de adaptação que tem muito a ver com a história dessa prova aqui. Como eu disse, eu não posso entrar mais no detalhe, mas assisto essa palestra, né? E essa forma de fazer a meta-questão previne esse detalhe aqui dos Borg, né? Que cada vez que o o Picard, né? Quando ele ia resgatar alguém que os Borgs tinham sequestrado, eles davam 2, 3 tiros ali nos drones, né? No terceiro eles já se adaptavam, então eles se tornavam imunes ao armamento ali do pessoal da Enterprise. Ok? Bom, então essa aí é a prova, vocês vão fazer assim e a gente tem mais tempo depois para discutir isso em frente, ok? Por fim, a nossa plataforma de transmissão /repositório de aulas, das aulas dadas e das aulas tutoriais. Então é o meu canal no YouTube, tá? É só me procurar lá, eu já vou até entrar para mostrar para vocês, tá? Mas é importante mostrar duas coisas aqui. A primeira delas é o seguinte, né? Então tá lá o meu canal, e se você digitar /live, né, depois do meu canal, vocês vão poder assistir às aulas ao vivo, que serão transmitidas, né, quando estiver dando essas aulas em sala. Então, repetindo de outra maneira, né, as aulas são presenciais, na sala, no dia e no horário, e também são transmitidas pelo YouTube. Tá? Então, vocês conseguem acessar isso. Eu comecei a fazer isso já tem uns 15 anos, né, porque muita gente fazia estágio, o pessoal até acompanhava as aulas ao vivo do estágio propriamente, né? Mas o segundo ponto importante são os playlists aqui, né? Então, nos playlists, vocês encontram muita coisa que eu coloco aqui que vai até bem além das próprias aulas, né, que eu dou aqui na USP. Mas todo semestre, toda matéria acaba gerando um playlist. Então, aqui à esquerda tem um exemplo, que é a última vez que eu dei o curso de termodinâmica e aplicações de engenharia. Tem todas as aulas gravadas ali, caso vocês queiram. E as aulas desse ano vão integrando, né, um playlist próprio conforme eu vou dando essas aulas, ok? Então, só para mostrar, eu estou com o YouTube aberto aqui. Deixa eu mudar de janela. Deixa eu pegar essa... Eu até abri uma janela aqui privada, porque na minha eu estou logado, né? Então, se vocês entrarem no YouTube, provavelmente vocês vão ver uma tela parecida com essa. Então, procurem pelo meu sobrenome, Seleguin, é uma forma de fazer. Então, aparece o meu canal ali, clica, né? E aí vocês vêm ali nos playlists, tá? Aí aparece... Aqui está por ordem cronológica, né? Então, logo vai aparecer a SM360, que são as aulas desse semestre aqui. Mas então eu recomendo que vocês deem uma olhada aqui em Energias Renováveis e Planejamento Energético, que foi a última vez que eu dei essa matéria, tá? Fenômeno de transporte, a última vez que eu dei fenômeno de transporte e assim por diante. Ok?
Então, voltando aqui, né? Esse é muito importante porque é o nosso repositório e, como eu disse, eu tenho só 2 créditos para desenvolver esse material todo com vocês em sala, mas eu me recuso, né, a cortar conteúdo. Essa disciplina, na verdade, ela tinha 4 créditos e ela foi reduzida e eu, para não prejudicar vocês, os alunos, em termos de conteúdo, fica à disposição todo esse material para vocês. Ok? Bom, então é isso. Como eu disse, esse videozinho aqui é só para provocar, né? Uma máquina que alimenta a si mesma, uma máquina que não serve para nada. Mas então, como eu disse, uma provocação, né? Entre em contato comigo, tá? Eu espero que vocês tenham assistido esse vídeo, porque eu já no primeiro dia eu vou sentar e já dar as aulas, né? Começar a dar aula para não perder tempo. A gente só tem 2 créditos. Mas entre em contato comigo, tá? Pelo e-mail, pelo próprio Disciplinas, tem um sistema de mensagens lá que é meio complicado para eu usar, né? Mas eventualmente, se eu perder, vocês insistam, ok? Então, qualquer coisa eu estou à disposição. Até mais, pessoal.